Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje temos aqui a presença da professora Rosângela Patriota, da Universidade Federal de Uberlândia. Nós vamos conversar hoje sobre o itinerário do professor, mais especificamente de um professor muito especial para o nosso meio acadêmico aqui da cidade de São Paulo, que é o professor Jacó Ginsburg. Professora, muito obrigado por ter aceito novamente aqui o nosso convite. E eu vou partir justamente já de um livro que foi lançado ano passado, né, do qual a senhora participou ativamente, que é a Cena em Aula, tá, que foi editado pela EDUSP. Professora, quem é o professor Jacó Ginsburg? Bom, em primeiro lugar, eu que mais uma vez reitero os meus agradecimentos, né, a oportunidade de estar aqui com vocês e falar de um projeto que, para mim, não é só importante intelectualmente, mas é um projeto que eu me sinto profundamente emocionada e grata de ter feito parte. Esse livro, não é, A Cena em Aula, Itinerários de um Professor em Devir, que versa, né, sobre um momento específico da trajetória do professor Jacó Ginsburg. Eu acho que, em primeiro lugar, você me pergunta quem é Jacó Ginsburg. Jacó Ginsburg tem um lugar, né, na história da cultura desse país que, enfim, está para mais que consagrada. Seja como jornalista que ele foi durante muito tempo, trabalhando no suplemento literário do Jornal Estado de São Paulo, como professor da Escola de Arte Dramática, da EAD, depois como professor de estética do curso de teatro da Escola de Comunicações e Artes da USP, professor, orientador. Hoje, o cenário teatral brasileiro, eu posso dizer que tem aí quase, não a totalidade, mas quase uns 80% de seus orientandos e alunos como os principais expoentes, seja na direção, na interpretação, no trabalho acadêmico. A mão do professor Jacó Ginsburg está, eu acho que, no cenário teatral brasileiro de forma inconteste. E o grande trabalho que ele tem à frente da editora Perspectiva. Sem sombra de dúvida, o maior catálogo de teatro do Brasil. Né? Responsável pela divulgação de inúmeras teses, traduções, pesquisas, enfim. Então, o professor Jacó Ginsburg é uma pessoa ímpar. Eu tive o privilégio de conhecer o professor Ginsburg em 1988, quando eu fazia um curso de pós-graduação na ECA com uma orientanda dele, que foi a professora Silvana Garcia, que me apresentou ao professor Ginsburg. E o professor Ginsburg me acolheu muito bem e, enfim, conhecer um mito, né? Porque quem já leu um livro da Perspectiva sempre vê o J. Ginsburg, né? E eu fiz um curso dele de estética. Estética 1 e Estética 2. E mais especificamente, esse curso, qual era o conteúdo? O conteúdo Estética 1, ele era geral. Então, ele trabalhava com as noções clássicas de gêneros, discutíamos Aristóteles, discutíamos Hegel, né? Passávamos por todo um repertório formativo. No segundo curso, ele fazia uma discussão conosco e deu a liberdade ao grupo, que o grupo escolhesse uma corrente estilística para aprofundarmos. E nós aprofundamos realismo. Então, eu brinco com o professor Jacó e eu digo que eu sou a orientanda que nunca fui. Porque ele, na verdade, eu tenho doutorado em História, mas toda semana o professor Ginsburg me recebia para discutir comigo a minha tese. Então, o meu trabalho tem muito a marca do professor Ginsburg. Ele foi da minha banca de qualificação, não pôde ir para o meu doutorado, para a defesa, e nesse meio tempo eu me mudei de São Paulo, né, cidade na qual eu nasci, me formei, para trabalhar no interior de Minas Gerais, em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia. E os nossos contatos ficaram um pouco escassos até que retomamos a partir de um projeto que redundou na crítica do teatro crítico.
E daí por diante... Que é um dos seus livros. Exatamente. E aí começou uma parceria, eu colaborei no Dicionário do Teatro Brasileiro, eu colaborei com uma série de projetos da perspectiva. Até que um dia o professor Ginsburg virou para mim e disse assim: Rosângela, eu tenho umas fitas de um curso que eu ministrei e que foi gravado. Um curso de 1986. Ele me deu as fitas e me deu a transcrição e falou assim: você acha que a gente faz alguma coisa com isso? Eu estava diante de um curso de estética. Um curso de estética completo. Aí eu disse a ele: não, é lógico que dá para fazer. E aí nós começamos a trabalhar. Ele falou: olha, nós vamos trabalhar como se estivéssemos criando uma ficção. A gente pode mudar a ordem dos assuntos. Era o projeto, foi o início do projeto desse livro. Desse livro, exatamente. Que é a cena em aula. Exatamente. Aí começamos a trabalhar. E isso foram mais ou menos 1 ano e meio. E a gente mexia, ia, voltava, reescrevia. Aí um dia ele falou para mim assim: olha, eu tenho umas coisas, algumas anotações, vamos marcar uma reunião lá em casa, eu quero te mostrar. Quando eu cheguei na casa dele, e pesquisador diante disso, quer dizer, está diante da Arca do Tesouro, estava diante de anotações de aulas de mais de 40 anos. Nossa. Ele olhou para mim e falou assim: você acha que dá para fazer alguma coisa com isso? Eu disse para ele: dá. Mas eu também não sabia muito bem o que nós íamos fazer, mas íamos Não, tudo fazer. bem, vai dar, né? Vai não dar, sei o que vai acontecer, mas vai dar. Então, o que nós fizemos? Aí eu peguei esse material todo. E aí eu tenho que fazer uma menção especial. Eu tive 5 orientandas, né? Thalita, Ludmila, Eliane, Leilane, Liliane, que foram assim dedicadíssimas. Cheguei para elas e disse: meninas, temos uma tarefa. E aí começamos a trabalhar. Elas digitaram tudo. Quer dizer, inicialmente todo esse material foi digitado, então. Isso, era tudo manuscrito. Todo esse material, esse tesouro. Esse tesouro, né, que era a trajetória aí, educação de pensador e também de professor do Ginsburg. Né? Isso, então, inicialmente foi tudo digitalizado, digamos. Digitalizado, assim. Tudo. A partir daí, a gente tinha que dar uma organicidade. E começamos a trabalhar e dar essa organicidade. Foram 3 anos até nós encontrarmos essa forma. E aí nós tínhamos que começar a pensar um livro. Bom, como é que a gente monta um livro? E aí nós estávamos falando assim: seria legal se a gente conseguisse alguns depoimentos de alunos, né, orientandos. Então tem aí Antônio Araújo, né, um grande diretor do Teatro da Vertigem, Gabriel Vilela, um dos mais importantes diretores de teatro do Brasil, Silvia Fernandes, uma importante professora da Escola de Comunicações e Artes, né, Ingrid Coldella, uma das maiores especialistas em pedagogia do teatro. Então, nós fomos pensando, né, por gerações, por épocas. Armando Sérgio da Silva, primeira pesquisa sobre teatro-oficina, todos os orientandos, alguns, né, a gente fizesse uma amostragem dos orientandos dele. Aí eu falei para ele: olha, professor, a gente pode pensar a aula, aí depois ele falou assim: mas como é que a gente vai mexer com este material? E eu ficava pensando: como é que nós vamos mexer? É uma espécie de bastidor. E quando a coisa vai se formando, nós fomos conversando, eu fiz assim: e se nós agora organizarmos em torno de uma entrevista sua? O livro se encerra com uma entrevista dele. Então, aí nesse aspecto, né, das entrevistas, desse material, desse itinerário, como é que foi feito essa síntese, digamos assim, né? Mas eu queria que você falasse disso no nosso próximo bloco. Okay. E você já sabe, né? Continue aqui conosco, no Café Pensamento.
suas ideias têm futuro. Empreender, parcerias, inovação, ideias, recursos financeiros, plano de negócios. Se você tem uma ideia de negócios ou se já possui uma empresa, a incubadora de empresas Mackenzie poderá ajudar no seu desenvolvimento. Não perca esta oportunidade. Venha nos conhecer. A dica de livro de hoje é O Velho Mar, do Ernest Hemingway. O livro conta a história de um pescador que vive em Cuba. É exatamente o mesmo cenário que o Hemingway escreveu o livro. Esse livro ele deu ao autor o Prêmio Nobel de Literatura de 54. Ele é um clássico. E eu indico, além por ser um clássico, claro, é porque ele mostra a superação de um pescador que passa 84 dias no mar, sem pescar nada, e depois ele volta para o mar sem nenhum ajudante e fica à deriva e acaba pescando um peixe que aqui a gente chama do peixe espadachim, né? E ele acaba amarrando no barco para trazer para a ilha, só que durante o trajeto entre alto mar e a ilha, ele acaba sendo atacado por tubarões e ele passa toda essa dificuldade em relação... E ele chega na ilha achando que não pescou nada, quando ele acaba tendo pego o maior peixe que a ilha já viu. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento. Hoje nós temos aqui a presença da professora Rosângela Patriota, da Universidade Federal de Uberlândia. Hoje nós estamos falando sobre um livro que a professora fez, né, um projeto, Itinerários de um Professor em Devir, que nós estamos falando aqui, evidentemente, do professor Jacob Ginsburg. Professor, no primeiro bloco, né, nós terminamos falando sobre esse material, de mais de 40 anos de aulas, né, de preparações de aulas, enfim, de processos de pesquisa do professor, né? E a ideia que a senhora te havia dito de juntar, né, esse material com entrevistas dos diversos orientandos do professor, orientandos esses que também são intelectuais, profissionais da área do teatro. No entanto, queria perguntar como foi feito essa junção e qual foi o fio condutor, né? Porque me parece que no final das contas a cena em aula é um curso de estética, né? Como é que foi isso? Pois é, aí quando o material bruto estava todo reunido e nós tínhamos que encontrar uma forma de traduzir isto. E como é que nós traduzimos? Nós pensamos no teatro. Então, o que é a introdução do livro? É o programa do espetáculo. Né? Quando nós vamos assistir a um espetáculo, nós temos acesso ao programa, né, que fala das suas intenções. A partir daí... Quer dizer, o programa, né, como se nós estivéssemos indo a um teatro. Exatamente. Né? Quer dizer, toda a peça tem o seu programa. Exatamente. Né? Então a inspiração foi justamente nesse conceito de programa. Exatamente. Qual é o espetáculo? As aulas. As aulas são um espetáculo. Bom, mas para você ter o espetáculo, você tem que ter os bastidores, você tem que ter o ensaio, você tem que ter o making of. Então nós fizemos o making of, que são os apontamentos de aulas, de movimento de pesquisa dele, de interesses de leitura. Então um ator, um diretor, né, um dramaturgo, quando se prepara para um espetáculo, ele não pesquisa, ele não elabora, ele não cria. O professor também cria. Então foi essa a ideia. Agora,
todo trabalho, todo espetáculo tem a sua recepção crítica. E quem foram os críticos? Os alunos. E, ao fim, o próprio protagonista falando do seu próprio trabalho, de sua trajetória. E aí nós fechamos o livro. E eu acho que essa ideia ficou bonita, daí porque isso é cena em aula, porque ela está em cena. E mais que isto, eu fico profundamente, inclusive, emocionada falando desse livro. Porque eu acho que esse livro é uma grande homenagem à figura do professor. Porque hoje todo mundo fala em educação. Todo mundo tem uma opinião. Mas eu acho que o professor é muito pouco ouvido. E as pessoas, eu acho que muitas vezes no debate, no afã de encontrar soluções, elas esquecem que uma sala de aula, em primeiro lugar, a sua qualidade é dada pela qualidade do profissional que está ali. E este livro mostra isso. Jacob Ginsburg, como eu disse, é uma figura ímpar, uma pessoa generosa. Ele tem uma das suas orientandas, Sônia Azevedo, que dá um depoimento. Ela diz o seguinte: qual é a nossa grande vantagem quando a gente está diante do professor Jacob? Nós sabemos que nós nunca seremos iguais a ele. E como nós nunca seremos iguais a ele, nós nos desarmamos e aprendemos. E ele não se nega a nos ensinar e ser generoso conosco. Então, sob esse ponto de vista, mostra que uma grande aula tem por trás um professor muito bem preparado. E um professor muito bem preparado é o professor que tem condições de trabalho, condições de pesquisa, condições de adquirir os livros, de ter uma biblioteca que funcione, que tenha tempo para ler, deglutir, sistematizar e dialogar com seus alunos. Então, para mim, este livro é um grande libelo, é uma homenagem ao professor Jacob, mais que justa. Mas mais ainda é uma grande homenagem ao professor, à figura do professor. E que cada vez menos, digamos, nessa nossa mundo atual, né, que, como a senhora falou muito bem, né, o professor precisa de condições. Sim. E há mais um momento que nós estamos passando nesse país que precisamos melhorar a qualidade educacional. Embora essa melhora da qualidade educacional não pode ser algo meramente técnico, né? Não, voltado de para a forma produção. de maneira alguma. Porque, na realidade, nós não podemos esquecer a formação do humano. E me parece que esse livro está mostrando, olha, o professor é responsável pela formação do humano, né? Quer dizer, o tema aqui é teatro, é estética, mas o básico é justamente a formação do humano. Me parece, então, que nesse aspecto, o seu livro também é uma denúncia, né? Uma denúncia no seguinte aspecto, no seguinte ponto. Olha, o professor, ele é o mestre. Exato. O professor é o mestre. E isso precisa ser respeitado. Isso não pode ser perdido. Não, de forma e maneira alguma. Eu até tomaria as palavras do Brecht, né, quando as pessoas perguntavam para Bertolt Brecht, dramaturgo e diretor alemão, o que ele queria com o teatro dele, se era revolucionar a sociedade. Ele dizia não. Um teatro não transforma a sociedade, mas ele transforma o homem. E eu acho que a sala de aula é isso. A escola não transforma a sociedade, mas ela transforma o indivíduo. E você só transforma quando você tem o que trocar. Então, quando você falou da questão do humanismo, eu acho que você pensou no coração do livro. O professor Jacob é um humanista. E um humanista que soube traduzir isto na sua postura profissional, no seu trabalho de pesquisa, nas suas aulas. As suas aulas eram muito interessantes, porque elas eram em círculo, né? Tinha uma sala de reuniões, só ele praticamente dava aula da sala de reuniões. E nós sentávamos em círculos. Então não tinha como você se esconder, porque você estava diante do mestre. E ele era o exercício da maiêutica. Ele lançava perguntas. Só que por trás daquelas perguntas aparentemente inocentes, existia todo um repertório que o municiava em direção ao debate que ele gostaria de suscitar. E o que acontecia, pelo menos no momento dessas aulas e das aulas que eu tive o privilégio de participar?
as pessoas se esmeravam em querer agradar o mestre. E então todos participavam, com erros, com acertos. E o professor Jacó nunca foi um professor de virar para o aluno e dizer, não, você está errado. Mas ele, no diálogo, ele ia mostrando as fragilidades dos argumentos e trazendo à luz outras possibilidades interpretativas. Então, mestre, né? Sim, por isso ele é um mestre. Por isso ele é um mestre, porque o mestre é aquele que é capaz de tirar do outro o que o outro tem de melhor. E eu acho que ele tirou da maioria dos seus alunos, de todos que passaram pela sua mão, o que tem de melhor em cada um. Né? Uhum. Então eu acho que o livro, mais que uma justa homenagem, ele é a importância de recuperar uma trajetória que, a meu ver, é uma trajetória de muita importância, de muita envergadura. E nesse sentido, é lógico que além das minhas alunas que eu mencionei, a dona Gita Ginsburg, né, a esposa do professor Jacó, professora aposentada também da USP, da área de física, coordenadora de um importante colégio aqui em São Paulo, foi incansável na leitura conosco. Né? A professora Alcides Freire Ramos também faziam e nos davam o feedback para que nós construíssemos um pouco esse repertório todo que foi esse livro, que eu digo a você com toda sinceridade, é uma das coisas que eu considero das mais importantes que eu possa ter participado. Né? E do professor Jacó ter me dado essa confiança, né, em produzir isso. Professora, mais uma vez, né, vamos ter que terminar. Né? Nosso tempo acabou, então eu, por mim, continuaríamos. Né? Tá? Então, muito obrigado. E, aliás, eu queria agradecer, acima de tudo, digamos assim, você que tem nos acompanhado aqui no Café Pensamento. E, mais uma vez, professora, agradecê-la pela sua contribuição por esse tema, né, desse grande professor, e que a ideia não é só uma homenagem, mas mostrar a importância do educador, a importância do professor na formação do humano, daí então a valorização do professor. E só para terminarmos, tem uma frase do Adorno, que ele diz, né, perguntaram para ele por que se pagava tão pouco aos professores. Ele falou assim, olha, se paga poucos aos professores porque uma sociedade que paga poucos aos professores, ela não tem a preocupação com a formação dos jovens e das crianças. Até o próximo Café Pensamento. O livro que eu indico é A Guerra do Futebol e Outros Relatos, do autor Ryszard Kapuscinski, da editora Companhia das Letras. O livro é bastante interessante porque, como o autor foi um correspondente internacional da Polônia, ele fez cobertura das revoluções na África, na Ásia e na América Latina. E nos seus relatos, neste livro, ele apresenta todos os fatos, inclusive a sua vivência dentro desses aspectos, também apresentando aspectos culturais desses países e fazendo sempre uma comparação com países desenvolvidos. O título do livro, A Guerra do Futebol, se refere à guerra que aconteceu entre Honduras, revolução entre Honduras e El Salvador, e que teve sua finalização com o jogo de futebol. É um livro muito interessante para jornalistas e, de maneira geral, para todos que têm interesse em conhecimento das revoluções que aconteceram no mundo. Apesar de ser condenado, o trote universitário ainda é praticado em muitos lugares. Mas o que muita gente não sabe é que esse costume de humilhar e cortar os cabelos dos calouros tem uma origem ancestral. Na Idade Média, as primeiras universidades da Europa ficavam isoladas das cidades e aldeias. Quando os novos alunos chegavam, tinham as cabeças raspadas e as roupas queimadas. Essa prática tinha uma razão.
era uma forma de evitar que os novatos trouxessem piolhos e doenças. Havia uma série de rituais de iniciação para que o calouro provasse seu valor e fosse aceito pelos veteranos, já que ir à universidade era um privilégio. A maior parte das pessoas da época era analfabeta e rude. Era como se os veteranos estivessem transformando um bicho do mato em um ser civilizado. Enquanto não eram integrados, os calouros ficavam separados dos veteranos por tempo determinado. Eles assistiam às aulas nos vestíbulos, locais onde eram guardadas as vestimentas dos alunos. O tempo passou, mas a prática de humilhar os calouros se manteve. Felizmente, muitas universidades estão adotando projetos que permitem uma integração mais civilizada com os calouros. Afinal, o trote pode até ser baseado numa tradição, mas isso não justifica a violência de forma alguma. Suas ideias têm futuro. Empreender, parcerias, inovação, ideias, recursos financeiros, plano de negócios. Se você tem uma ideia de negócios ou se já possui uma empresa, a incubadora de empresas Mackenzie poderá ajudar no seu desenvolvimento. Não perca esta oportunidade. Venha nos conhecer!